Você vai ver nesta reportagem cena de crime. Nesse caso, uma pessoa perdeu a vida por um roubo, né? Uma tentativa de roubo à mão armada. Locais em que ocorreram óbitos. Um dos trabalhos mais difíceis é quando o óbito ocorre no sofá. Homicídios. Ela foi abusada, né? Ele viu pessoas sendo mortas na frente dele. Autoextermínio. Ela veio a falecer dentro de casa e o esposo não percebeu. Acumulação compulsiva. Alguém tem que limpar tudo isso. Teve casos que a gente foi limpar depois que o corpo ficou no local por um mês. Então, você assiste a partir de agora. Limpeza especializada em risco biológico. O que acontece após a retirada de um cadáver que passou por um evento traumático? Resíduos de sangue e de corpos em putrefação podem impregnar e contaminar o ambiente. Mas existem profissionais que são especializados na limpeza desses locais. Quem são? Onde estão? Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar direto da capital paulista. Uma empresa que viralizou na internet graças ao trabalho de limpeza diferente. Antes eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Patrocínio Happy Move, o app que move o Brasil. Eu estou na Vila Mariana, bairro tradicional aqui da capital paulista. Quem passa por esta rua, ouve o canto dos pássaros e vê esse portãozinho aqui, não imagina o serviço inusitado que é prestado pela empresa que aqui funciona. Biodecon, a primeira e única empresa brasileira legalizada e certificada internacionalmente que oferece serviços de limpeza, desinfecção e desodorização em cenas pós-óbito, como suicídios e homicídios, além de acumulações. Você sabia que o local em que ocorreu um óbito pode trazer riscos biológicos? Após uma ocorrência, como um corpo encontrado em uma casa em estado de putrefação, no cenário de um homicídio ou autoextermínio, é comum que após a remoção do cadáver, pessoas sem nenhum conhecimento técnico façam a limpeza, mas isso pode ser muito perigoso. E pode ser muito perigoso mesmo. A Clícia, ela é responsável pela operação da Biodecon, é uma empresa especializada em desinfecção de locais de crime, de óbitos. É isso mesmo, Clícia? É isso mesmo, são locais onde uma pessoa veio a óbito no local, né? Então nós fazemos a limpeza e não é uma limpeza simples, né? Não é uma limpeza convencional dessas que a gente faz em casa. É especializada porque a gente se expõe a determinados tipos de risco, né? Vindos do sangue, dos fluidos corporais, principalmente quando eles entram em decomposição. Existem muitas bactérias nocivas que sobrevivem por meses e até anos fora do corpo. Muitas delas sobrevivem sem a necessidade de oxigênio. Então, isso já é um risco enorme para nós. Mesmo se a pessoa venha a ter falecido de causas naturais, nós não sabemos, né? A gente não sabe onde a gente vai entrar, se a pessoa tinha, uma doença infecciosa ou não. Então, todas as situações a gente trata como de risco. Então, uma situação que é comum, porque eu estou aqui em São Paulo porque a Biodecon é uma empresa inovadora na área, né? Foram aos Estados Unidos, buscaram informações técnicas, mas no resto do país, esse tipo de serviço geralmente não é prestado. Então, aconteceu alguma coisa, um óbito numa casa, geralmente é a própria família que vai ali e limpa. Qual que é o risco que a pessoa que vai lá e limpa esse cenário, que é um cenário impactante, qual que é o risco que ela está correndo na prática ali, na saúde dela? O risco maior é na hora de manusear esse sangue e esse fluido corporal. Porque como são doenças possivelmente infecciosas, se a pessoa, por exemplo, não está com o EPI, que é o equipamento de proteção individual,
ela pode, por exemplo, se cortar na hora de limpar esse sangue e contrair alguma doença. Além de se expor às bactérias que se desprendem no ar, né? Então, por isso que nós usamos a máscara valvulada, né? E todo o equipamento, né? A roupa, nós usamos 2 luvas. Quando vai manusear estilete ou algo para cortar o colchão onde ela faleceu, nós colocamos outra luva por cima, que é para evitar ao máximo se cortar durante o trabalho. E às vezes a pessoa tá ali pensando que é uma limpeza comum, vai de chinelo, vai sem luva, às vezes tem algum corte na mão e aí acaba limpando sangue, fora o trauma, né, de limpar, por exemplo, algum familiar que veio a falecer dentro do local, aí no desespero quer resolver a situação rápido e aí acaba ficando doente, e até também nas situações onde há vazamento de esgoto, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, acontece muito de alagar apartamento ou casa, e nisso a pessoa vai lá lidar com micro-organismos que vêm dos dejetos dessa água, né? Uma água do esgoto ali. Então, se a pessoa não tem um cuidado devido e também não usa produtos específicos, que nós utilizamos, por exemplo, produtos de origem hospitalar, são produtos de área restrita. Então, eles eliminam uma gama muito maior de micro-organismos do que um produto de limpeza de supermercado. Então, além disso, além do produto não fazer, de repente, cumprir o seu efeito, né, de eliminar a carga microbiana, existe também esse risco de se contaminar na hora de manusear aquilo, né? De puxar aquela água do esgoto, de lidar com sangue de que você não sabe de onde vem, ou de repente sabe, mas como entrou em processo de decomposição, você já se expõe ao risco da doença da própria decomposição. No perfil da empresa no Instagram, uma frase chama a atenção: limpamos o que os outros não devem, não podem ou não querem fazer. Mas como surgiu a ideia de criar um negócio especializado em risco biológico? Isso é comum lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é novidade. Pouquíssimas pessoas fazem isso, até porque poucos têm coragem, né, de lidar com o que nós lidamos. E esse serviço, o meu pai, na verdade, foi que teve essa ideia porque ocorreu uma situação familiar conosco. Foram 2 situações, na verdade. Uma delas, o meu tio veio a óbito dentro de casa e foi encontrado após 3 dias, né? Minha prima ficou tentando entrar em contato com ele, não conseguiu e acabou descobrindo o corpo do meu tio já em estado avançado de decomposição. E nós que tivemos que limpar, nós da família, foi além de ter que lidar com o luto e todo o trâmite, que é uma dor de cabeça infinita, nós tivemos ainda que lidar com o risco, né, de se contaminar devido aos patógenos encontrados no sangue, nos fluidos corporais, enfim. E mesmo sem saber nada, a gente limpou, e também com uma situação de acumulação, né, onde tinha muita insalubridade. E foi uma pessoa que alugou o imóvel da minha mãe e do meu tio na época, e ela acabou parando de pagar o aluguel, fugiu, e a gente teve que limpar a casa toda com tudo dentro. Então tinha drogas, tinha muita sujeira pesada, e foi uma experiência assim, mesmo a gente sem saber as técnicas, sem dominar nada. E aí o meu pai, ele já vem da área de desinfecção hospitalar, ele queria abrir algo próximo disso, né? Seria uma limpeza para hospitais, uma limpeza especializada para hospitais. E ele acabou vendo que esse tipo de serviço estava muito em falta aqui no Brasil, né? E juntou tudo isso, né? A nossa experiência prévia com a vontade dele de abrir uma coisa nova, e a gente entrou de cabeça nisso, eu e meu cunhado no começo. Hoje somos eu, meu marido e mais uma equipe que faz essa limpeza. E a gente começou desse jeito, primeiro com experiência pessoal, depois nós fomos até os Estados Unidos fazer um curso, se especializamos, trouxemos para cá e adaptamos algumas coisas para a realidade brasileira, e desde então a gente tem feito isso, já tem mais ou menos uns 4 anos. Bem recente, né? Recente. E quando você fala que adaptou, o que, por exemplo, que nos Estados Unidos é feito de uma forma e aqui vocês tiveram que fazer de uma outra forma? Lá, por exemplo,
eles podem transportar resíduo infeccioso, né? Que o resíduo infeccioso são os fluidos corporais, sangue, né? A gente não pode descartar isso como lixo comum. Lá também não, só que tem uma forma diferente de transportar esse resíduo, com materiais diferentes, e também lá as casas, elas são de madeira, né? As casas padrão, a maioria das vezes elas são de madeira, então quando alguém vem a óbito, os fluidos corporais eles são absorvidos, né, por essa madeira, então eles praticamente quebram a casa toda, eles precisam arrancar partes assim estruturais até. E aqui no Brasil a gente vê com outro tipo de material, alvenaria, o transporte de resíduos é um pouco diferente. Aqui tem a Anvisa, né? Então a gente segue algumas determinações dela, o que ela recomenda e tal. Essas são algumas adaptações, fora adaptações logísticas, né? Aqui no Brasil é muito difícil estacionar na rua, por exemplo. Aqui em São Paulo é sempre um inferno para parar o carro. Então tem alguns detalhezinhos aí que nós tivemos que adaptar. Um trabalho que gera muitas curiosidades. Para vocês que estão aí na lida diária de limpeza pós-óbito, acumulações e tudo, quais são os cenários mais desafiadores que vocês encontram? Você pensa assim, nossa, esse aqui vai dar trabalho. Na verdade, não tem nenhum trabalho que seja fácil pra gente, né? Todos são muito complicados. Mas um dos trabalhos mais difíceis é quando o óbito ocorre no sofá e no piso. E dependendo da situação, também no banheiro. Por quê? Quando uma pessoa falece no piso, principalmente se ele é de madeira, é um material considerado poroso, né? Então ele absorve todos aqueles fluidos, aquele sangue, fica tudo impregnado ali. Então não tem como limpar. Aí o que nós fazemos? A gente tem que remover esse piso para levar para incinerar. O mesmo acontece com o sofá. E o sofá, ele tem uma estrutura muito complexa, ele tem muita madeira, elástico, né? Então a gente passa muito tempo cortando aquele sofá para separar o que é resíduo infeccioso do que é resíduo comum. Porque as partes que não foram afetadas com sangue e fluidos, a gente consegue descartar como resíduo comum. O restante não, o restante precisa ser incinerado. Então nós ficamos horas ali tirando e separando o que é resíduo comum do que é resíduo infeccioso. No banheiro é a mesma coisa. No banheiro, às vezes pode parecer simples, porque o banheiro é um lugar de piso frio, ali é mais fácil de limpar. Só que em alguns casos a gente precisa remover o vaso sanitário e a pia do banheiro, fora o box e tal. Então a gente tem que desmontar praticamente o banheiro todo, dependendo da situação, né? Algumas vezes acontece de infiltrar, outras não. E em casos mais graves também, quando o fluido escorre pelo encanamento. Quando ele escorre pelo encanamento, aí é um trabalho muito maior, porque esse tipo de fluido, quando impregna naquele plástico da tubulação, o cheiro é muito difícil de sair. Então o trabalho é triplificado nesse sentido. Então vocês chegam realmente a, por exemplo, quebrar o piso ali para retirar. Nós literalmente arrancamos ele com uma máquina, né? E aí temos que cortar em várias partes, se for principalmente a madeira aquela inteiriça, né? Tem que cortar para caber na barrica, que é um recipiente, que vai para incineração. Então, precisa cortar em várias partes e o trabalho maior seria esse, nessa parte mais de obra, no caso. É um trabalho braçal pesado? Muito pesado, porque além desse trabalho todo que a gente tem de arrancar essas partes mais estruturais, nós temos que usar um macacão, né? E a máscara. E a máscara, por melhor que ela seja, às vezes é difícil respirar, né? Porque começa a suar e aí fica escorregando do rosto e dá um pouco de falta de ar. Fora o macacão, que é muito quente, principalmente no verão, é mais torturante, digamos assim, né? E acaba ficando que, assim, a gente começa a suar um monte e precisa trocar o macacão várias vezes, precisa parar um pouco para respirar, para abrir um pouco o macacão, porque se a gente continua ali trabalhando sem parar com aquele macacão e suando, nós podemos ter um estresse térmico. O estresse térmico é quando o nosso corpo já não está mais aguentando de calor, e isso pode fazer a gente desmaiar, literalmente.
Nesse sentido, a gente precisa parar um pouquinho, beber uma água, descartar o macacão que já tá suado e sujo, né? Colocar um novo e continuar trabalhando. Aí é um trabalho bem pesado mesmo. Com relação aos odores, eu posso falar por mim que eu acompanho laboratórios de funerárias, necrotérios, e que não é nada agradável. E lá já tá mais ou menos controlado, né? Quando você chega no local, eu imagino que deva ser bem complicado. Punk. Porque ali um corpo entra em decomposição e fica por muito tempo, né? Fica por dias. Teve casos que a gente foi limpar depois que o corpo ficou no local por um mês. Então, tá tudo ali, né? O corpo inteiro tá ali praticamente. Em alguns casos o corpo fica em fase de esqueletização, né? Que é quando só sobra o esqueleto, literalmente. Então o cheiro é muito forte. E a gente precisa usar todo esse EPI, né? Essa proteção. E ao mesmo tempo que vem o cheiro e a gente precisa se proteger, tem também a questão do odor, que é extremamente forte. E pensando aí que a Biodecon, ela começou a operar em 2019. Recente. Antes dessa virada na sua vida, o que você fazia? Antes disso, eu era cabeleireira. Não tinha nada a ver com nada, e foi uma surpresa, né, para todos nós aqui. Ninguém nunca trabalhou com isso aqui. Aqui nessa empresa a gente faz conserto de instrumento cirúrgico, que já é da área da saúde, porém não tem muita relação, né, com óbito, decomposição. E foi novo para todo mundo aqui. E como que você passou a ver a vida depois disso? Porque eu converso com muitos profissionais do segmento funerário e é meio que uma virada de chave. Eles passam a ressignificar muita coisa. Algo mudou na sua vida depois que você passou a trabalhar em cenas, em locais pós-óbito? Eu diria que sim, porque ainda estou em fase de aprendizado, né? Eu costumo pensar que na nossa vida a gente está sempre aprendendo algo novo e sempre tentando evoluir, né? E comigo, pelo menos foi assim, porque às vezes a gente reclama de coisas tão banais, né? Tão supérfluas. E a gente vê o sofrimento dos familiares e vê o sofrimento de quem acumula muito lixo em casa. E eles trazem histórias muito significativas. E tanto de superação quanto da importância de se cuidar mentalmente, né? De ter um bom relacionamento consigo mesmo. E isso me faz pensar e refletir sobre diversos aspectos. E me faz também parar de reclamar por bobagem, sabe? Às vezes eu ainda reclamo por bobagem. Eu não sou perfeita, né? Mas quando eu me pego reclamando por uma coisa muito besta, eu falo, pra quê? Tem tanta coisa ruim rolando por aí, por que eu vou me preocupar com isso, sabe? É um aprendizado diário, eu diria assim. Teve algum caso específico? É claro que nós não vamos revelar nomes, locais, mas alguma situação específica que te marcou nesses quase 5 anos aí trabalhando? Olha, tem muitas que marcam assim de formas diferentes, né? Tanto das pessoas que acumulam lixo, elas trazem histórias muito tristes de vida, né? E elas costumam começar a acumular porque algo aconteceu na vida delas. É um gatilho, né? Algo aconteceu ali que fez com que a mente delas adoecesse e que elas começassem a acumular o tanto de coisa que elas acumulam. E uma das histórias que me marcou muito foi de um casal de refugiados que veio... um deles veio da Rússia e a outra pessoa veio do Japão. Eles se conheceram aqui no Brasil, se casaram muito jovens e eles eram refugiados da Segunda Guerra Mundial. E eles sofreram muito. Ela foi abusada, né? Ele viu pessoas sendo mortas na frente dele e isso tudo trouxe uma bagagem psicológica muito ruim. Nisso, a esposa desse rapaz refugiado, ela começou a acumular muita coisa. Provavelmente pelo medo de perder tudo
e não conseguir acesso a mais nada, sabe? Aquele apego mesmo de, eu vou guardar esse saquinho aqui de, sei lá, comprei um biscoito, vou guardar o saquinho porque eu posso precisar. São coisas que todo mundo acaba observando que não vai precisar, mas na mente dela ela entende isso porque foi muito escasso o período, né? Eles sofreram muita escassez, passaram fome e tudo. Então, essa história me marcou muito porque é um símbolo, né, de que os acumuladores, eles não limpam a casa porque eles não querem, porque eles têm preguiça, e sim porque eles tiveram tem na verdade, né, essa síndrome, e pela doença não conseguem, uma incapacidade psicológica que impede de fazer atividades cotidianas, o que é fácil pra gente, tem uma louça aqui, vou lavar. Tá, tô com preguiça, mas vou lavar. Para eles é algo muito mais profundo. E essa história me tocou em específico porque eles eram muito idosos e sofreram muito, né, durante a juventude. E a mulher, a esposa desse senhor, ela veio a falecer dentro de casa e o esposo não percebeu porque ambos dormiam em quartos separados. E como eles já estavam muito debilitados, ele não percebeu que ela faleceu lá dentro. E 2 dias depois, o genro dele entrou dentro do imóvel e viu que ela estava já em estado de decomposição, né? E na hora do enterro, o genro falou que foi muito bonito porque a comunidade toda japonesa esteve no enterro dessa senhora para prestigiar. Mesmo que eles nunca tivessem se visto durante a vida, os japoneses, eles honram, né, a alma da pessoa e vão até o enterro. E foi muito bonita essa história. E me trouxe um aprendizado muito grande de que a acumulação severa, ela vem de um problema, de um transtorno muito grave. Clícia, eu imagino que o cenário que você encontra no dia a dia aí no seu trabalho é um cenário nada agradável, né? Você se prepara de alguma forma, seja psicologicamente, espiritualmente, para iniciar o seu dia de trabalho? Com certeza, Eberton. Tem pessoas que não acreditam, né? Mas eu sempre fui espírita, né? Então eu sempre faço uma oração antes de entrar no lugar, durante, depois, que realmente a energia do lugar é muito pesada, né? As situações são muito tristes, tanto para quem faleceu, quanto para quem vive em determinadas condições, né? Porque como nós fazemos limpeza de acumuladores, é uma síndrome isso. Então a pessoa está em sofrimento. E nisso a gente acaba se comovendo, né? Além de se comover, a gente também acaba ficando com aquela carga pesada, sabe? Então toda proteção divina é bem-vinda nesse caso. Então eu sempre faço umas orações, entro no lugar, tento tratar ao máximo com respeito, né? Tanto aos familiares das vítimas, tanto com os acumuladores, é importante. É importante manter o respeito e fazer as orações. Clícia, no seu dia a dia você lida diretamente com a morte. Famílias enlutadas, uma energia pesada, digamos assim. Pra Clícia, o que a morte representa? Como que você vê a morte? Eu vejo a morte como o fim de um ciclo, né? Para mim, a morte, ela só é o fim ali da matéria física. Mas a alma, para mim, é eterna. Então, é uma renovação que as pessoas passam. Que é inevitável para todo mundo. E eu vejo isso, o que eu tento fazer para ajudar, no caso, né? Eu tento sempre orar para que a alma daquela pessoa siga em paz e para que os familiares também fiquem em paz, né? Apesar da situação traumática. A morte para mim nada mais é do que uma passagem nesse sentido. Não existe para mim um fim e pronto. Para mim a vida continua, mas dependendo do tipo de situação, se a pessoa tem uma morte traumática, eu procuro sempre orar para que a alma daquela pessoa não se perca, para que ela siga seu rumo em paz e que volte quando precisar voltar, e para mim é a continuação, é isso.
E você acredita que as almas, os espíritos dessas pessoas que faleceram naquele local possam estar ali acompanhando o seu trabalho? Sem sombra de dúvidas, porque o que eu acredito no espiritismo é que, dependendo do tipo de morte, se ela for violenta ou se a pessoa era muito apegada à matéria, ela provavelmente não vai saber que faleceu. Então, em muitos casos, é possível sim que a alma daquela pessoa esteja perdida, né? E esteja ali nos acompanhando, né? E às vezes eu até sinto determinadas energias. Tem pessoas que são um pouco agressivas até, né? Tem até em vida mesmo, né? No caso dos acumuladores. E eu entendo que é um sofrimento. E se a pessoa tá passando, se a alma daquela pessoa passa por aquilo, eu tento ajudar fazendo as orações para que a pessoa siga em paz. Você já viveu alguma situação que pode transcender o que é o limite, posso dizer, físico, prático da vida? Olha, é que tem pessoas que não acreditam nisso, mas quando a gente vai trabalhar em algum lugar, principalmente em cenas de autoextermínio, dá pra sentir uma carga muito pesada, uma energia muito densa, né? E nisso a gente tenta sempre... Eu tento, no caso, sempre fazer com que o lugar fique mais leve, né? Mais leve energeticamente. E algumas vezes até isso costuma... Esse tipo de energia costuma atrapalhar a gente em determinados tipos de serviço, porque acontece da gente começar a brigar um com o outro. Quando eu percebo isso, eu sei que alguma coisa ali não tá bem ainda. Então é a hora de parar, né? Refletir e tentar fazer com que o trabalho seja o melhor possível. E igual eu te falei anteriormente, né, fazer alguma oração para que a pessoa fique, para que a carga ali do ambiente também fique mais leve, né, para que flua tudo bem. E você consegue chegar em casa, porque seu marido também trabalha com você. Também trabalha. Vocês conseguem chegar em casa e se desligar, assim, pensa num dia de trabalho bem corrido, bem pesado. Você consegue chegar em casa e descansar, desligar da Biodecon? Olha, pra ser sincera, às vezes eu fico algum tempo assim até conseguir me desligar, né? Eu fico algum tempo e... Só que às vezes é tão corriqueiro que faz parte da nossa rotina, né? Então, chega do trabalho, por mais horrível que a situação possa ter sido... A gente chega em casa e precisa fazer as coisas de casa. Então, existe um limite, né, que a gente tenta impor. Não que seja 100% perfeito, né? Às vezes a gente fica com aquilo na cabeça, martelando, né? Se é uma coisa muito violenta. Só que tem vezes que a gente consegue seguir, tem vezes que a gente fica meio assim, fala, puxa vida, olha o que aconteceu com aquela pessoa e tal. Aí tenta se acalmar um pouco e vida que segue. Se a gente fica muito focado naquilo, aí a gente deixa de trabalhar, né? E que é ruim também. Depois de toda essa conversa, eu não situei, para que você que está assistindo aí, onde nós estamos. Aqui é como se fosse um depósito da Biodecon. É aqui que eles guardam grande parte das ferramentas que são utilizadas no dia a dia. Já me chama a atenção aqui, tem uma máquina... Eu vou pedir pro Jonathan Nunes mostrar aqui mais de perto. Uma máquina, parece ser mega tecnológica, olha. Tem uma pistola aqui, uma mangueira. Clícia, o que é isso? Essa máquina, ela é de desinfecção. E ela é utilizada, inclusive, dentro de hospitais. E a desinfecção a gente faz sempre após a limpeza pesada. Essa máquina, ela funciona da seguinte forma. A gente coloca um desinfetante de origem hospitalar aqui dentro. E daqui ela vai sair a frio por essa pistola aqui. Essa pistola, ela vai liberar esse produto com uma carga de energia. Quando esse produto sai com uma carga de energia, ele vai literalmente grudar em tudo. Vai grudar aqui, embaixo da caixa, na parede, no teto, no piso. E vai secar sem saturar, não vai encharcar de produto, não vai danificar produto eletrônico, esse tipo de material que com água, né, acaba parando de funcionar.
Depois que pulverizou esse produto e ele tá bem coladinho, assim, grudado, ele vai secar depois de alguns minutos. Então não precisa enxaguar, e isso faz com que a desinfecção funcione de forma eficaz, digamos assim. Porque como não tem enxágue, acaba garantindo mais que os micro-organismos mais resistentes sejam eliminados. Mas o ambiente precisa estar limpo antes da desinfecção. Não adianta eu pulverizar esse produto em cima de um lugar sujo, porque aí não vai aderir nada. Com a camada de sujeira não vai acabar aderindo nada e aí acaba, consequentemente, não funcionando. Então, é o toque final do trabalho com essa máquina? Posso dizer isso? Isso, exatamente. Se o lugar tá bem limpo, a gente primeiro passa um outro detergente também de origem hospitalar. Esse aqui vem praticamente para finalizar. O que mais tem de coisa? Eu tô vendo aqui, pra quem acompanha as séries policiais, CSI, isso aqui é bem característico, né? Parece uma luz usada em perícia criminal, né? O foco de luz pra gente conseguir literalmente enxergar, porque tem muitos casos, principalmente nas casas de acumulação, que não tem luz, né? As lâmpadas já estão danificadas, às vezes não tem energia elétrica, então a gente tem que puxar um gerador. E a luz literalmente vai ajudar a gente a enxergar, porque tem lugares que estão muito... Além de insalubres, já não tem mais estrutura, né? Então ajuda nesse sentido. E a área externa também. Aquilo ali é um aspirador? Sim, esse é aspirador de água e pó. E a gente usa para limpeza de acumulação. E tem um outro aspirador ali que a gente usa só para pós-óbito. A gente não mistura os dois para os serviços. Cada um é separado do outro, dependendo do tipo de serviço. Aquele é só esse pra aqui. óbito. Esse aí é só para óbito. Aí a gente limpa, desinfeta, e esse aqui é só para limpeza de acumulação. Qual que é a diferença aqui? Jonathan, mostra por favor aqui. Esse aqui é o aspirador pós-óbito. Qual que é a diferença prática de um pro outro? Por que aquele ali é o de acumulação e por que esse aqui seria o pós-óbito? Esse aí é que a gente não... A gente desinfeta, né, limpa, só que a gente não gosta de misturar um ambiente com o outro, porque são tipos de insalubridade diferentes, né? E esse aqui é um pouco mais potente para poeira também em água, para tirar sujeira bem pesada. Aquele ali a gente usa mais para sugar sangue, né? Então, são diferentes nesse sentido e também para tomar um cuidado de repente, não contaminar a casa de um acumulador com um aspirador que tira sangue. Então, cada um com a sua função. Muito interessante. Eu que sou curioso aqui, eu tô me sentindo na Disney, né? Tô vendo umas maletas aqui, tô vendo umas caixas. O que é mais de curioso você pode me apresentar aqui? E é importante ressaltar que nós vamos mostrar tudo. Primeiro porque há equipamentos, há produtos que são de uso restrito, né? Apenas especialistas podem manusear e nós não queremos incentivar nenhum tipo de, digamos, imperícia por parte das pessoas. E também que há segredos competitivos. Isso aqui é uma empresa, gente. E nós queremos que a Biodecon prospere e que vá ganhando aí o que merecem no Brasil, né? O que de curioso tem aqui, Clícia? Tem essa maquininha aqui também que é de desinfecção, que é igual a essa, só que é menor. A função é a mesma? A função é a mesma. Quando você diz que ela sai com uma carga de energia, é uma pressão ou é energia mesmo? É energia mesmo. Ó, eu vou até mostrar pra você, ó. Aqui tem pouco produto, então ele já tá falhando, né? Tá caindo algumas gotas, mas quando tá cheio até o fim, ele sai uma névoa bem fininha. Eu não sei se eu consigo mostrar assim agora. E eu vejo que tem inscrição de eletrostático, é uma empresa, acredito, dos Estados Unidos, que é uma fabricante, né? Não faz mais essa daqui. Essa aqui nem fabricam mais. Ah, isso aqui é antigo? A gente comprou na época da pandemia. E foi super caro. E a gente trouxe de lá dos Estados Unidos, foi mais caro ainda, né? Agora a gente sabe que não fabrica mais. E a gente também coloca aqui dentro produtos para desodorizar. Vocês estão sentindo um cheirinho de perfume? É que tem um produto aqui que depois da desinfecção, no caso, a gente passa um cheirinho para deixar perfumado mesmo, né? E vai com essa máquina também, dá super certo. Principalmente na hora de passar na parede, porque a parede costuma reter muito odor, né? Principalmente de decomposição. Então, passando esse cheirinho, ele fica bem perfumado, que acaba aderindo, né? Ele fica com esse cheirinho de flor aí que vocês estão sentindo.
Agora, uma dúvida, o cheirinho gostoso mesmo, ó. Uma dúvida. Esses equipamentos de fora, ultra sofisticados, com relação à manutenção disso, vocês se capacitaram pra isso também? Ou se acontecer alguma coisa, tem que mandar pra fora? Esse aqui, equipamentos a gente já não tem a expertise, né? Se quebrar, já era. Ou compra um componente novo vindo de lá, ou troca. Infelizmente, com importados é assim. É um risco, né? É um risco, total. Nunca quebrou, graças a Deus, mas quando quebrar, a gente já sabe que perda total ou comprar uma peça de lá, tentar repor aqui. Plásticos. Esse plástico a gente usa para, por exemplo, teve um óbito no colchão. Nós já separamos a parte do resíduo infeccioso. O restante que dá para descartar como resíduo comum, a gente enrola nesse plástico que é para os vizinhos não verem o colchão de repente manchado, com muito odor, né? Que o odor acaba impregnando um pouco. Então a gente enrola no plástico que é para evitar curiosos, né? Ali na hora. E esse aqui é a lona que a gente utiliza para colocar lixo para os acumuladores, né? Porque muitas vezes a gente faz o serviço em um apartamento e precisa descer esse lixo até o caminhão chegar, então não tem onde colocar, às vezes tem que colocar no estacionamento do condomínio, então a gente estica a lona para colocar o lixo ali em cima até o caminhão chegar para buscar. Que mais? Eu tô vendo que tem materiais de limpeza, né? Aqui. São as ferramentas que a gente usa para desmontar banco de carro também, material de limpeza comum no caso, pano, fita reforçada, aí tem os produtos de origem hospitalar que são esses. Tem os paninhos descartáveis também. Bancos de carro, quando ocorre a situação de um óbito, por exemplo, ou que tenha muito sangue ali, ele é descartado assim como o sofá de uma casa ou tem salvação? É descartado e em alguns casos a gente consegue salvar a estrutura de ferro ali do banco, né? Mas na maioria dos casos a gente já remove o banco inteiro para descartar e aí a pessoa compra um novo para repor, porque não tem o que fazer. E é comum esse tipo de demanda? Em carros não tanto, é mais comum dentro de casa mesmo. Principalmente no quarto, a pessoa passa mal, vai deitar pensando que vai passar, né? Toma um remédio e acaba falecendo em casa. E qual que é a demanda média de vocês, assim? Vocês são acionados quantas vezes por semana? Tem uma constância, uma época do ano que trabalham mais, trabalham menos? No verão a gente trabalha bem mais, porque não sei se de repente as pessoas passam mal com mais frequência, né, no calor, mas no verão a gente trabalha muito mais que no inverno. Tem uma média assim que você consegue dizer que... De serviços? Olha, é muito relativo. Tem semanas que a gente trabalha todo dia, tem semanas que a gente trabalha só no final de semana, outras a gente trabalha uma vez, outras não faz nada, outras é serviço que não acaba mais, então é muito... Não tem nem como prever, né? É muito... Pega de surpresa, assim. A gente não sabe quando sai, quando não sai. É um plantão 24 horas? 24 horas. Já trabalhamos de madrugada, em feriados, principalmente em situações de autoextermínio, né? Então, acontece a qualquer momento. Tô vendo uma escada ali. Você também tem que trabalhar em altura? Trabalho em altura, inclusive eu tenho treinamento em altura. Eu fui até um lugar, fiz um curso, eu escalei um prédio de 6 andares com cinto de segurança e tudo. E era um curso que só tinha homem, só dava eu de mulher. Eu era literalmente a única mulher do curso. E eu tive que fazer esse treinamento e a cada 2 anos, mais ou menos, a gente precisa refazer para lembrar, né, das técnicas e garantir a segurança em primeiro lugar. E trabalho em altura acontece principalmente quando pessoas, né, acabam se lançando ali do prédio e caem uma altura ali considerável, principalmente em cima do mezanino, né, que é uma altura bem alta. E aí usa essa escada, né, e o cinto de segurança também quando o prédio tem ancoragem, que aí dá pra segurar, né, o cinto. Esta é a barrica, recipiente que é reutilizado da indústria e que na Biodecon assume a função de conter os resíduos infectantes sólidos que são gerados nos locais de óbito, como colchões, sofás e qualquer item que possa oferecer risco à saúde.
uma empresa especializada, realiza a incineração de tudo e fornece todas as destinações necessárias de forma ambientalmente responsável. E agora eu cheguei na sala da Clícia e que, pelas paredes aqui, eu consigo ver que parte da história da empresa está literalmente impressa aqui, né? É um dos primeiros trabalhos nossos. Tem o primeiro trabalho de decomposição e o primeiro trabalho de acumulação compulsiva também. Então, nesse primeiro caso ali, eu vejo um colchão. Aquilo ali que tá sujo de sangue? É uma decomposição de aproximadamente 3 dias. Eu não me lembro muito bem, mas foi mais ou menos isso. Então dá pra ver ali o antes, aquela sujeira toda no colchão, o travesseiro. Acredito que seja necrochorume ali, que deva ter vazado, né? Exatamente. E do lado, o cômodo limpinho. Parece que foi recém-construído, né? Ali no caso, a gente teve que remover a cama e o colchão para incineração. Depois fez a limpeza no piso, né? E depois a desodorização, para eliminar o odor que fica impregnado nas paredes e nos outros móveis. Eu vejo ali em cima uma manchete, né? Uma pessoa que faleceu a facada, um empresário morto a facada. E ao lado, um profissional todo paramentado e um piso sujo de necrochorume, aquilo ali? Sim, foi um caso que ocorreu lá em Portugal, de um rapaz que teve um caso extraconjugal. E ele acabou sendo morto a facadas, e quem tá ali limpando é o meu cunhado, que foi para Portugal para fazer um estágio em 2019. 2019 não foi. Ele foi fazer o estágio e já colocou a mão na massa. Já colocou a mão na massa. Então a atuação da empresa podemos dizer que é internacional, né? Ah, sim, sim. A gente se formou lá, fizemos estágio em Portugal e temos a experiência aqui no Brasil. E eu vejo ali do outro lado um outro caso de repercussão. Ali eu vejo um jornalista da Rede Record e uma manchete ali. O que aconteceu? Também foi uma atuação da Biodecon? Foi. Nesse caso, uma pessoa perdeu a vida por um roubo, né? Uma tentativa de roubo à mão armada. E aí ele entrou em luta corporal com o assassino, que desferiu alguns golpes de faca, né? E ele veio a óbito no local. E no dia, ele estava em casa assistindo televisão e a irmã dele desceu para passear com o cachorro. E nisso tudo que ele ficou sozinho, o bandido, no caso, pulou o muro e invadiu o apartamento dele. E aconteceu tudo isso, ele veio a óbito no local e a irmã dele chegou, voltou do passeio com o cachorro e viu essa cena horrível aí dele já sem vida dentro do apartamento. E aí vocês foram acionados? Exatamente. Depois da perícia, nós fomos acionados. Logo acima ali, um caso que me parece ser de acumulação, é isso mesmo? Foi um caso de acumulação compulsiva. Foi o primeiro caso. E a pessoa guardava... Ela não conseguia se organizar e ia jogando todas as roupas dela, todos os itens dela aí no chão. E o que você sente ao ver essas imagens e ver onde a Biodecon está chegando? Que hoje a Biodecon é uma empresa que eu posso falar que eu vim de Minas Gerais porque eu conheci a empresa pela internet, então vocês estão ficando conhecidos nacionalmente ou até internacionalmente. Isso em pouco mais de 4 anos. Como que você, como a filha do idealizador disso tudo, vê isso? É uma sensação de orgulho, né? E também de dever cumprido, porque o trabalho é muito pesado, é muito cansativo. Às vezes dá vontade de desistir, só que a gente vê as pessoas elogiando nosso trabalho e sendo gentis conosco. E todo esse reconhecimento é o que motiva a gente a querer sempre fazer mais, né? E ajudar cada vez mais pessoas. E valeu a pena largar a carreira de cabeleireira para se tornar uma especialista em limpeza forense? Muito. Não trocaria mais essa profissão por nada. Foi de grande aprendizado, né? Tanto profissionalmente quanto no sentido espiritual, né? No sentido de evolução como pessoa. Estas são imagens gravadas pela equipe da Biodecon em dias normais de trabalho.
podemos perceber que o profissional está paramentado e trabalhando em um local pós-óbito. Com um estilete, ele corta o tecido, que está impregnado de sangue. O falecido foi encontrado no colchão e a causa da morte não foi revelada. Após retirar a primeira camada de pano, é possível visualizar que há muito sangue infiltrado na espuma. Neste momento, a Clícia retira mais uma camada de espuma. O cenário impressiona. Neste caso, é perda total do colchão. É preciso fazer o descarte com segurança. Uma ferramenta elétrica é utilizada para cortar a espuma, que posteriormente segue para a barrica e é destinada à incineração. Agora, uma casa cujo morador sofre de problemas psicológicos e realiza acumulação compulsiva. Muito lixo em todos os cômodos. Um lugar insalubre que parece ser inabitável, mas uma pessoa estava morando ali. Esta é a área externa do imóvel. Parece uma casa abandonada. Há até animais mortos no quintal. Uma cena que impressiona. Um banheiro com muito sangue. Um cadáver ficou ali por 2 dias antes de ser encontrado. E há conteúdos que nos fazem refletir. Uma moça trabalhava como diarista e cuidadora na casa de um senhor. Um dia ela ficou doente e pegou alguns dias de descanso. Quando ela retornou ao serviço, descobriu que o seu patrão havia falecido. O corpo dele permaneceu no local por 3 dias e os familiares achavam que ele havia viajado. Será que se houvesse alguém com ele no momento, a história poderia ter sido diferente? Talvez a vida tenha sido um fruto do acaso, porque a morte também não seria. Os conteúdos criados pela Clícia no perfil da Biodecon projetaram a empresa e a profissional nas redes sociais. Ela é constantemente convidada para entrevistas e se tornou uma criadora de conteúdo digital que atua em um nicho bem específico. Boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente está indo para um serviço no interior de São Paulo, onde ocorreu um autoextermínio dentro do trabalho dessa pessoa. Em breve eu vou mostrar para vocês, ainda vai levar mais ou menos umas 2 horas para chegar lá. Clícia, que van sensacional, hein? Gostou? Nossa, muito legal. E aqui é você? Sou eu paramentado. Isso. Você e o seu cunhado aqui, a Clícia toda paramentada mesmo, com os EPIs, com a maleta, pronta pro combate, né? Pronta pro combate. Clícia, muito obrigado por nos receber aqui, por ser tão generosa. Parabéns pelo trabalho, pela inovação. É inspirador, né? É uma forma de empreender diferente e um trabalho essencial, porque alguém tem que fazer o trabalho, né? Tem que fazer. E eu agradeço por ter mostrado um pouco aí da nossa rotina. E queremos voltar, hein? Voltar em breve. Nós estamos aqui no estacionamento, as luzes são automáticas, então gerou um clima aqui agora meio tenso. E que é um clima que às vezes você encontra no dia a dia também, né? Todo dia, todo santo dia. Então, ó, nesse clima, eu te peço, se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que toda quarta-feira tem Vim Te Mostrar podcast ao vivo e em breve a Clícia vai participar também, viu? Nós vamos vir aqui a São Paulo para uma temporada com convidados especiais e a Clícia eu faço questão que inaugure essa temporada. Eu tô contando com você. Maravilha! E também você pode acompanhar os bastidores dessa reportagem nas redes sociais. O nosso @ é o Vim Te Mostrar. TikTok tá bombando, Kawaii tá bombando e eu conto com a sua audiência lá também. Então, um grande abraço. Muito obrigado, Clícia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. E até a próxima. Até.